vídeo anterior, nós vimos as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e como elas são agrupadas, oficialmente, em 6 doutrinas. Porém, neste vídeo, vamos olhar as mesmas 28 crenças por um outro prisma. Vamos tentar, de um modo geral e didático, reclassificar essas crenças em 3 grupos, tendo como critério o compartilhamento das crenças adventistas por outras denominações. No primeiro grupo, lançaremos as crenças adventistas compartilhadas pela maioria das igrejas cristãs, ou seja, aqueles pontos com os quais praticamente todo o cristianismo concorda. No segundo, listaremos crenças adventistas menos populares, mas que também são adotadas por algumas comunidades evangélicas. Finalmente, no terceiro grupo, incluiremos aquelas crenças exclusivamente adventistas, aquelas que não são compartilhadas por nenhuma outra denominação cristã. E aí, vamos fazer esse exercício? Então, farão parte do primeiro grupo as crenças, as Escrituras Sagradas, Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a criação, vida, morte e ressurreição de Cristo, a experiência da salvação, crescimento em Cristo, a Igreja, a unidade do corpo de Cristo, o batismo, a ceia do Senhor, a lei de Deus, mordomia, conduta cristã, matrimônio e família, a segunda vinda de Cristo e nova terra. Como você pode perceber, das 28 crenças fundamentais do Adventismo, 19 delas são compartilhadas por quase todas as outras denominações cristãs, ou seja, a maioria das crenças adventistas é comum às outras igrejas. Interessante? A acusação de que a Igreja Adventista seria uma seita já deveria cair por terra aqui mesmo. Seguindo em frente, vamos ver o que aparece no segundo grupo. Aqui incluiremos as crenças peculiares, mas que não são exclusividade adventista, pois, de certa forma, são comuns a uma parcela de cristãos. São elas: a natureza do homem, a experiência da salvação, o batismo, a ceia do Senhor, dons espirituais, o sábado, morte e ressurreição, o milênio e o fim do pecado. Nesse grupo, eu destaco a ideia da morte como um sono, tópico embutido dentro da crença natureza do homem e, na crença, morte e ressurreição. É o que nós denominamos de não imortalidade da alma ou morte como um sono. As crenças, o batismo, a ceia do Senhor e a experiência da salvação, você notou que elas já estavam no primeiro grupo, mas foram aqui repetidas, pois nessas crenças há elementos comuns a toda a cristandade. Porém, há também pontos de divergência. Vamos ver quais seriam esses pontos. Em relação ao batismo, adotamos o batismo por imersão na idade da razão. Somos, então, contrários à forma popular de batismo por aspersão e o batismo de bebês também. No caso da ceia do Senhor, reconhecemos que ela é comum a toda a cristandade, por isso estava no primeiro grupo. Mas como o adventismo adota o simbolismo do pão e do vinho, bem como o ritual do lava-pés, achamos por bem repetir essa crença aqui também. Nesse mesmo sentido, a crença experiência da salvação, em alguns aspectos, está em harmonia com toda a cristandade. Porém, em outros aspectos, por causa da nossa raiz wesleyana, divergimos no tocante ao papel das obras. Nossa visão sobre santificação e perfeição cristã é minoritária dentro do cristianismo. Por isso, a crença está aqui também no segundo grupo. Finalmente, chegamos ao terceiro grupo, o grupo que reunirá as crenças exclusivas do Adventismo,
aquelas interpretações não compartilhadas por nenhuma outra corporação religiosa. Vamos lá. O grande conflito, o remanescente e sua missão, o dom de profecia e o ministério de Cristo no santuário celestial. Em O Remanescente e sua missão, encontramos o tópico das 3 mensagens angélicas e, naturalmente, ali está também a nossa exposição sobre o selo de Deus e a marca da besta. Já na crença 18, nós declaramos que o dom de profecia é uma das características da igreja remanescente de Apocalipse 12 e que esse dom se manifestou em nossos dias e em nossa igreja pelo ministério de Ellen G. White. Na crença, o ministério de Cristo no santuário celestial, eu destaco a profecia das 2.300 tardes e manhãs, a purificação do santuário celestial a partir de 1844, o juízo investigativo e a proximidade do fechamento da porta da graça. Tudo isso está amarrado e recebe sentido a partir da narrativa da crença, o grande conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Pois bem, após considerar esses 3 grupos, você já se perguntou qual deveria ser a tônica da mensagem adventista? Ou onde deveria estar a ênfase de nossas pregações? No primeiro, no segundo ou no terceiro grupo? No livro Primeiros Escritos, Ellen White respondeu essa pergunta. Diz ela: há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente para se demorarem em assuntos que não são de molde a unir o rebanho e santificar a alma. Ou seja, devemos pregar todas as mensagens bíblicas, porque há muita coisa, muitas verdades preciosas na palavra de Deus, tais como aquelas contempladas pelo primeiro grupo de crenças listadas ali no início do vídeo. Porém, todavia, entretanto, o momento atual exige a abordagem especial das crenças distintivas contidas no segundo e no terceiro grupo. A verdade para esse tempo, a verdade presente, consiste justamente nessas crenças peculiares sustentadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E com respeito ao terceiro grupo, ali está a essência do Adventismo, o coração da nossa teologia. Se você é adventista e não conhece as particularidades dessas crenças, ou se não está ciente da polêmica em torno delas, polêmica essa levantada e criada pelas demais linhas do cristianismo, é aconselhável, aliás, é superindicado que você reavalie o assunto. Sua identidade como adventista depende da sua compreensão de todos esses tópicos. Amputar essas verdades da nossa teologia, ou mesmo diminuir seu valor em nossa pregação, é fazer com que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se torne mais uma dentre as milhares de igrejas evangélicas, sendo sua única diferença das demais a guarda do sábado e o não comer carne de porco. Lembre-se, a missão especial da Igreja Adventista não é divulgar apenas o amor de Deus, a alegria da salvação, a esperança do cristão ou as demais crenças do primeiro grupo, não. Aliás, isso já está sendo feito há muitos séculos pela maioria das igrejas. Nós, porém, temos uma mensagem peculiar, distinta. Nossa missão especial consiste em proclamar
as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. É nosso dever alertar o mundo sobre a purificação do santuário a partir de 1844, a obra do juiz investigativo e a sua conexão com a lei de Deus, o selo de Deus e a marca da besta, o estado dos mortos e sua ressurreição. Sim, por ocasião da volta de Jesus. Meu amigo, reforcemos a nossa identidade. Sejamos fiéis ao encargo de pregar essa mensagem distintiva e que, ao fim de nossa jornada, possamos nos encontrar nas mansões celestiais.